Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. Bom, e a nossa história de hoje está lá em 1 Samuel, no capítulo 2. É isso. E o cenário é o seguinte, né? No capítulo anterior, né, o livro fala sobre Ana, Eucana e suas duas esposas, Ana e Penina, sendo que Ana era estéril e infeliz por isso, e humilhada por Penina, né? Naquele tempo lá, a bigamia era tolerável, aquilo mais. Então, Eucana ficava meio que dividido entre as duas mulheres, porque ele amava Ana, mas Penina lhe dava filhos. Aí, aquela velha história, né? Ana sofria muito por isso, e na sua visita anual ao templo, ela rogou a Deus que lhe desse um filho, e ela o consagraria para Deus, faria dele um nazireu, um consagrado a Deus, e ela o entregaria para servi-lo no templo em Siló. Bom, Ana foi atendida, prontamente atendida, e assim que o pequeno Samuel, foi desmamado, ela o entregou no templo, né? E o visitava assim uma vez por ano para poder matar a saudade, entregar uma túnica nova, aquela coisa de você estar com mãe, né? Eu fui internado, aliás, eu estudei em um internato e passei mais ou menos por isso, né? Eu visitava a minha mãe mais ou menos uma vez por ano. E era uma festa toda, aquele chororô, aquela emoção toda. Acredito que Ana sentia algo muito parecido, né? Porque eu era o seu filho, que ela só ouvia uma vezinha por ano. Enfim, e o capítulo 2 nos fala sobre Hofni e Finéias, né? Quem eram Hofni e Finéias? Hofni e Finéias eram os filhos de Eli, o sacerdote. Eli acumulava, a princípio, duas funções, que era de juiz de Israel e de sacerdócio. Só que com o tempo ele foi envelhecendo, né? Aquela coisa, o trampo foi ficando meio pesado para ele, né? E como seus filhos já estavam adultos, ele pensou, bom, eu vou ficar aqui na parte do juiz e tal, né? Julgando as causas, governando o povo, e vou deixar o ofício de sacerdócio com os meus dois filhos. Bem, beleza. Só que Hofni e Finéias não estavam nem aí para a santidade e nem para a importância do cargo em que eles ocupavam. Eles foram criados assim no templo, aqueles rituais desde pequenininho, né? E de forma muito negligente por seu pai. Eles faziam tudo que davam na telha, não estavam nem aí. Foram criados assim, soltos, né? Não devidamente disciplinados ou repreendidos pelo seu pai. E eram assim, não davam a mínima importância, né? Muito pelo contrário, eles se aproveitavam do cargo, né, que ocupavam, da função, para simplesmente conseguirem vantagens, né? Eles tinham uma pessoa que trabalhava para eles, um moço, mas na verdade era um brutamonte, né, que os sacerdotes tinham direito a uma parte no sacrifício, e cada um trazia sua carne, sacrificava ao Senhor, e o sacerdote tinha um direito ali, tinha direito a uma parte daquele sacrifício. Só que esse brutamonte que trabalhava para os dois, ele simplesmente chegava com um garfo lá de 3 dentes e espetava a melhor parte que tinha, o que puxava vinha era deles, assim, e acabou, sem conversa, né? Apesar dos protestos de alguns, né? E às vezes não deixavam nem a carne queimar direito, né? Porque os caras gostavam do churrasquinho mal passado, né? Os dois não gostavam, eles gostavam de carne praticamente crua. E às vezes a pessoa que estava sacrificando ia protestar e falar, não, olha, deixa pelo menos eu queimar a gordura aqui. O cara, não, ó, ou você me dá agora, ou eu tomo na marra. E era assim, na base da ameaça mesmo, na base da truculência mesmo, né? E isso aí foi desagradando cada vez mais as pessoas, mas infelizmente eles não poderiam fazer nada. Os caras eram filho do juiz, filho do sacerdote, do sumo sacerdote. Então eles se aproveitavam desse cargo aí para conseguirem vantagens para ele, né? Enfim. E aí, enquanto isso, né, o pequeno Samuel, ia crescendo no templo, ia aprendendo os serviços, né, ministrando e tal, e sua mãe ia o visitando, né? Cada vez que ela visitava, ela trazia uma túnica nova, né? Porque o moleque crescia. Então a túnica ficava pequena. Então ela, cada ano que Ana o visitava, né, trazia os irmãos de Samuel. Sim, Ana foi abençoada com outros filhos, né? Graças ao voto que ela fez, a Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. Então ela trazia os irmãos, né, para visitar o seu irmão mais velho, e também matava a saudade
e trazia uma túnica nova para Samuel e via como que estava aquela coisa de mãe, né? Toda aquela emoção de mãe. Mas aí, enfim, Samuel ia crescendo e tal. Mas houve tantas queixas a respeito de Hofni e Finéias, tantas reclamações, tantas queixas, que Eli resolveu conversar com seus filhos, né? Mas assim, aquela conversa que ele não tinha, né? Que há muito tempo. Eli era uma pessoa, assim, ele como juiz de Israel, devia ser uma pessoa enérgica, né? Enérgica fora, porque Israel era um povo de dura cerviz. Então, para você ser juiz desse povo todo, tem que ser uma pessoa tem que ter personalidade, tem que ter energia. Mas ele tinha essa personalidade com os de fora, porque em casa ele era um banana, porque com os filhos dele ele realmente zero personalidade. Ele falou: olha, meus filhos, eu ouvi dizer que vocês estão fazendo coisas erradas, que vocês estão pegando a carne. Ouvi dizer que as pessoas estão dizendo que vocês estão aí se usando, né, dormindo com as prostitutas, aquela toda. De fato, eles dormiam mesmo. Ali na porta do templo, tinham prostitutas que faziam ponto ali na porta do templo. E ali mesmo, tanto o Hofni quanto o Finéias, eles marcavam ali encontros e se deitavam com elas, né? Sendo que pelo menos Finéias, não sei Hofni, mas pelo menos Finéias era casado. Mas mesmo assim eles marcavam encontro ali mesmo, e ali mesmo, sabe-se lá onde ele fazia o que fazia. E aí o Eli está falando: meus filhos, essa fama não é boa para vocês, né? Se vocês estão pecando, não é contra o homem, é contra Deus. Como fica isso? Se fosse contra o homem, poderia ser fácil de resolver. Mas vocês estão pecando contra Deus. E aí, depois desse discurso todo muito brando, muito tranquilo, cheio de dedinhos, né? Cheio de não me toca, aquela coisa toda, eles estavam nem aí, que se dane, não deram a menor bola, não deram ouvido, deram de ombros, enfim. E continuaram, então, nas suas práticas, né? E enquanto isso, e Samuel, então, iam crescendo, né? Ia ministrando nos seus filhos. E ele ganhava, Samuel ia ganhando a simpatia das pessoas, o carinho das pessoas, e inclusive a aprovação de Deus, né? Cada dia que Samuel crescia, se dedicava, se mostrava uma pessoa muito dedicada, e Deus ia se agradando disso, né? E as pessoas também, né? Assim, ia pensando assim: poxa vida, que menino bom, que diferença entre esse garoto aí, esse menino, esse rapazinho, com aqueles dois idiotas lá, né? Enfim. Então ia sendo esse contraste, né? Esse contraste. E até que um certo dia, né? Um profeta chegou para Eli, né? E disse uma profecia muito severa a respeito de Eli e da sua família. Aquele profeta disse que ia ser tirado o sacerdócio da família de Eli e que seus descendentes morreriam na flor da idade, com exceção de um. Todos os descendentes de Eli morreriam então na flor da idade, e os que viveriam ficariam na miséria, pedindo pão, aquela coisa toda, né? E mais, os dois filhos lá, os dois negligentes, né? Os dois corruptos, morreriam exatamente no mesmo dia e hora. E o próprio Eli é que ficaria encarregado de escolher um outro sacerdote para que possa substituir. Esse sacerdote e a sua linhagem que iria substituir a casa de Eli, né? Sendo que o sacerdote então seria tirado da família dele. E Deus falou assim: olha, você negligenciou, você amou mais os seus filhos do que a mim. Você independente da sua responsabilidade, você simplesmente deixou seus filhos fazerem o que quisesse, e agora você vai pagar o preço por isso, né? Então, depois que o profeta disse tudo isso, falou assim: agora você vai escolher o próximo sacerdote, a pessoa que vai te substituir, e a linhagem, no caso dessa pessoa, vai substituir a sua família, né? Então ele não teve outro jeito, viu que realmente estava errado, né? Que, enfim, fora de fato negligente, culpado, e iria realmente pagar o preço por isso. Então vocês adivinham quem foi então a pessoa que seria escolhido para ser o próximo sacerdote e substituir Eli? Quem? Imagino que todo mundo já sabe, mas isso é um assunto para uma outra história. E no mais, gente,
Fiquem com Deus. Se gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal, né, para dar uma força para fortalecer a gente. Compartilhe se achar interessante e pense nisso.